E 22 minutos. Jornal da Teresina, primeira edição. De volta com o Jornal da Teresina, primeira edição, continuar falando sobre política. Aqui no programa estamos recebendo aqui no estúdio o senador Álvaro Dias e também a deputada federal Renata Abreu, presidente do Podemos Nacional. Está hoje aqui para o lançamento do Podemos no estado do Piauí. Estamos recebendo aqui também o deputado federal Silas Freire, aqui os ex-presidentes da OAB, Norberto Campelo, Sigifrói Moreno também, muita gente para acompanhar a entrevista. Vamos começar aqui com a deputada Renata Abreu. Muito bom dia, obrigado pela sua vinda aqui até a Teresina FM, falar sobre esse evento de hoje do Podemos no Piauí. O que é que se espera? E eu quero já começar sabendo também do posicionamento do partido aqui, se continua na base do governador Wellington Dias, que é do PT. Muito bom dia. Bom dia, Alice. É um prazer estar com você, com todos os ouvintes. E uma alegria estar trazendo o projeto do Podemos aqui para o Piauí, né? No comando do deputado Silas Freire. A gente tem esse sonho de reaproximar os cidadãos da política novamente. Eu acho que como instituição partidária, a gente tem que ter essa missão de repensar a política no país, de apresentar alternativas concretas, alternativas que de fato resgatem a esperança dos brasileiros, que infelizmente está tão perdida, né? E eu acho que o Brasil vive um momento único. Essa crise política e institucional que a gente está vivendo tem um lado positivo. O Brasil está sendo passado a limpo, né? Como diz nosso senador Álvaro Dias, acho que 2017 é o ano de passar a limpo o Brasil. E 2018 tem que ser o ano da mudança. Então hoje a gente vem apresentar e já convido aí todos os ouvintes às 10 horas, lá na Federação das Indústrias, para estarem conhecendo esse projeto de participação popular, né? O sonho do Podemos é que a gente consiga dividir com os cidadãos as principais decisões do país. Então, faço um convite aí a todos os ouvintes e quero agradecer aí o deputado Silas Freire pelo convite de estar aqui no Piauí, né, o nosso senador Álvaro Dias, nosso pré-candidato à presidência da República, e que hoje também viemos apresentar aos piauienses esse projeto maravilhoso que a gente constrói com muito amor. Hoje a descrença da população em relação à política é muito grande. O que é que o Podemos tem de diferente dos outros 34 partidos? O Podemos foi um projeto com mais de 2 anos de estudo. A gente foi entender a nova sociedade, que é uma sociedade que está cansada desse fla-flu, desse debate direita ou esquerda. É uma sociedade que hoje se mobiliza em torno de causas e acredita que a mudança do país depende da mudança de cada cidadão brasileiro. Nós temos hoje um problema cultural crônico, né? A própria corrupção é muito presente, infelizmente, na nossa sociedade, ela não é exclusiva dos políticos. Então a mudança do Brasil passa por uma mudança cultural, educacional, e o Podemos acredita que só quando a população de fato se empoderar do problema e entender que está nas nossas mãos a mudança do Brasil, é que a gente de fato vai conseguir promover uma mudança. Então, o Podemos é um partido de práticas. Por exemplo, dentro do nosso partido, qualquer cidadão pode propor um projeto de lei da nossa plataforma de democracia direta e com 20 mil apoiamentos a nossa bancada se compromete a protocolar na Câmara Federal. As principais decisões do país, por exemplo, a denúncia contra o presidente da República, Michel Temer. Quem decidiu o meu voto e de outros membros da bancada, do próprio deputado Silas Freire, foi a população na nossa plataforma de democracia direta, que deu mais de 90% favorável à denúncia contra o presidente. Então, a ideia de você dividir com as pessoas essas decisões é o que vai reaproximar, de fato, as pessoas da política. A gente sonha muito com isso, com uma democracia semidireta, né? Uma democracia representativa, mas com mais práticas de democracia direta. Esse é a nossa grande missão. Deputada, a gente fala muito em mudança, que o povo quer mudança. Aqui na rádio a gente diz isso quase que diariamente. Aí, de repente, o Lula lidera todas as pesquisas eleitorais do país. Que mudança o povo está querendo, afinal de contas? Eu acho que, inclusive, o nosso senador pode bem falar disso, essa pesquisa é muito mais de recall e eu acho que ela leva muito mais, a gente tem que levar muito mais em consideração a rejeição, porque a rejeição diz respeito ao passado, ao histórico, né? E o presidente Lula tem uma rejeição considerável, né? Assim como outros candidatos. Mas eu acho que o futuro, a decisão do futuro, a decisão do que vai acontecer nas próximas eleições, ela ainda vai acontecer, né? O momento de reflexão não é agora. Agora o momento é de ódio. Eu odeio a política, eu odeio os políticos. Então, aonde eu vou descarregar essa raiva? E aí vem o radicalismo, vem a polarização aí. Mas na hora do voto mesmo, acho que os cidadãos brasileiros vão fazer uma grande reflexão. Vão optar pela mudança, realmente.
Eu acho que vão optar pela experiência, vão optar pelo passado limpo, que isso é muito importante, acho que hoje no país. E eu acredito que o brasileiro vai ter a prudência de evitar os aventureiros de plantão, né? Esse é o meu entendimento. O senhor pensa assim, senador Álvaro? Bom, primeiramente a alegria de voltar ao Piauí, né? Eu estive aqui em 2012 participando de uma campanha eleitoral para a Prefeitura de Teresina. Foi um momento muito agradável aí nas ruas da cidade, a população muito calorosa, né? Como o clima do Piauí é quente e a população também, muito calor humano, muito agradável mesmo. Saí daqui entusiasmado, né? Guardei na memória a lembrança daqueles adesivos que colocavam no meu corpo inteiro pelas ruas, as pessoas vinham e colocavam adesivo. Eu fiquei parecendo uma árvore de Natal, viu, Lícia? Aí nas ruas de Teresina. Então volto hoje com muita alegria para essa missão. Eu acho que é uma missão, nós temos que encarar desta forma. É um momento de grande responsabilidade. Por isso que eu concordo com a Renata Abreu, é a sua indagação, porque na política ou fora dela, nós temos que assumir uma posição de protagonismo agora. A omissão pode ser uma tragédia para o Brasil. Nós estamos mergulhados nesse oceano de dificuldades. A descrença se generalizou, né? Ninguém acredita mais na política, nas instituições, nos partidos, mas nós temos que construir o nosso futuro, né? Vai chegar o momento da reflexão, em que as pessoas vão concluir que é preciso, sim, assumir esta posição, evitar que o Brasil escolha mal em 2018, porque a má escolha pode manter o país sangrando, né, como está sangrando, e o povo sofrendo como está sofrendo. Então, desistir jamais. Eu lembro sempre a música aí do Raul Seixas, né? Tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. É preciso tentar outra vez. E nós vamos tentar. Olha, aqui nesse estúdio, nós estamos verificando a possibilidade da soma, né? O Silas Freire é um deputado popular, eminentemente popular, que representa, sobretudo, esta população sofrida do Nordeste lá no Congresso Nacional, e representa muito bem. Representa com altivez, com determinação, com coragem, né? E aqui estão dois juristas, o Sigfroy Moreno, presidente da OAB, uma figura conhecida no mundo jurídico especialmente, que tem uma grande contribuição a oferecer à política. E o doutor Norberto, que se retirou recentemente do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, uma figura respeitada em todo o Brasil no mundo jurídico, e que vai agregar muito à atividade pública. É este o objetivo do Podemos, não é, Renata? É buscar pessoas que possam assumir esse compromisso de uma sociedade mais justa no nosso país. Por isso nós queremos agradecer ao Silas pelo trabalho que vem realizando, comandando o nosso partido, organizando. Eu digo sempre que não é um partido, não sei se a Renata concorda, é um movimento que um dia pode se tornar um partido. Porque falar em partido hoje é complicado, porque o povo detesta os partidos se transformaram alguns em organizações criminosas, lavanderia do dinheiro sujo. Então nós temos que nos diferenciar. Por isso nós dizemos, somos um movimento. Um dia, quem sabe, podemos nos tornar um partido. Então nós queremos agradecer ao Silas pelo esforço que ele faz aqui para compor, abrindo portas, né? Sem essa vaidade de querer ser o dono, de querer ser o proprietário, abrindo portas e convidando figuras como o Dr. Norberto, como o Sigfroy Moreno, para que nós possamos construir aqui no Piauí uma estrutura que ofereça à população uma ferramenta política capaz de defender esse Estado e o Nordeste brasileiro. Senador, como é que o Podemos vai se comportar em relação às alianças pelo Brasil? Olha, nós queremos primeiro aliança com a população, né? Essa é a nossa aliança. Dessa nós não podemos abrir mão. Em relação a outras alianças, nós temos que ter cuidado, porque nós fazemos uma pregação diferente. Então nós não podemos trazer poluição. Aliás, eu particularmente, nós não discutimos isso no partido, mas eu vou combater as grandes alianças, essas coalizões. O bolo é muito pequeno para tanta gente comer.
constroem alianças enormes a qualquer preço, por qualquer dinheiro. Compram partidos, compram políticos, compram parlamentares e constroem uma imensa aliança para dar apoio ao governo, para o governo poder errar mais confortavelmente. E aí esgota-se a capacidade financeira do Estado brasileiro de investir em setores como saúde pública, segurança pública, emprego, educação. Nós estamos vivendo um caos no Brasil exatamente em função dessa política de alianças ampliadas. Nós preferimos caminhar só do que mal acompanhados. Nós preferimos, aliás, até na eleição municipal nós assistimos um pouco disso. Quando todos esses grandes partidos se juntaram de um lado, alguém sozinho do outro lado ganhou a eleição. Por quê? Porque o povo diz, se estão todos do lado de lá, o nosso lado é esse lado de cá. Então nós temos que ter esse cuidado. Aliança só com identidade, só com compromissos em relação à proposta, em relação ao futuro do nosso país. Não temos, portanto, essa ambição de juntar siglas, aquela sopa de letrinhas, né, para ganhar uma eleição. Eu acho que essa eleição é diferente. As estruturas perdem força diante da imagem, do conceito, da história de cada um. E aqui vai a pergunta para o senhor e também para a deputada Renata. O governador Wellington Dias, que é do PT, forma um grande bloco. Para 2018 a gente tem falado bastante sobre isso. Eu queria saber se o Podemos vai estar nesse grande bloco também, em 2018, com o governador Wellington Dias. Isso aí quem poderia falar é o Silas, mas olha, eu seguramente acho que difícil, né? Porque nós temos outro caminho. O nosso caminho não é o do PT. O PT desgraçou o Brasil. O PT acabou com o Brasil. O PT jogou o Brasil na lama, na vergonha. É preciso perguntar para as pessoas antes do voto, onde você estava quando o Brasil estava sendo assaltado? O que você fazia quando assaltavam os cofres públicos desse país? Você se locupletava ou você condenava, denunciava, procurava investigar, adotar providências? Essa é uma pergunta fundamental para o povo brasileiro nessas eleições. Então, aqui tem autonomia, o partido, os Silas, os que ingressarem no partido têm autonomia. Mas, evidentemente, no plano nacional, o nosso caminho é totalmente diferente. Eu acho que acaba inviabilizando eventuais alianças, mesmo que sejamos amigos. Eu até sou amigo do governador. Ele tem até o meu sobrenome, é Dias, né? Nós convivemos bem lá no Senado da República. É uma figura cordial, meu amigo, mas os nossos caminhos são diferentes, não se cruzam. Somos paralelas, que não vamos nos encontrar logo adiante, não. Vamos cada vez nos distanciar mais, porque o PT descumpriu o compromisso, rasgou a bandeira da ética, afundou o país na maior crise da nossa história. Pode comentar também, deputado, por favor. Eu também faço das palavras do Álvaro a minha. É claro que aqui a gente tem nosso presidente, que é o deputado Silas Freire. Mas o que o Podemos busca é ser uma alternativa para a sociedade. E isso, obviamente, requer de nós um esforço coletivo para apresentarmos alternativas para a população, para darmos força para novas lideranças políticas no país. Hoje, na nossa bancada de federal, né, Silas, acho que só tem um reeleito. Então, a gente acredita muito que as novas pessoas têm que participar da política. E a gente busca essa alternativa aqui no Piauí, que o Podemos possa ocupar as cadeiras e ter um protagonismo no Estado, né? E o Silas tem feito esse esforço de buscar nomes, de buscar pessoas que acreditam na política, acreditam nela como uma ferramenta de transformação social e possam cumprir essa missão. Como o senador Álvaro Dias muito bem disse, quando eu o convidei a vir para o partido, ele sequer me pediu a legenda de presidente da República. Ele foi convocado pelo partido, porque eu acho que uma instituição partidária, e ele fala muito bem, né? Hoje as pessoas tem essa cultura do adesismo fácil. É mais fácil ir lá negociar com o governo, pegar cargo. Infelizmente, essa política, esse balcão de negócios que se tornou a política do nosso país e é condenável, nós precisamos superar. E a gente faz isso colocando pessoas, não novas na idade, mas pessoas que tenham uma história e que queiram contribuir para a sua cidade, para o seu estado e para o seu país. Então, a gente está buscando, sim, um protagonismo no estado do Piauí e que a gente possa ter candidaturas majoritárias
que resgatem a esperança do povo brasileiro e do povo desse estado maravilhoso, mas que sofre tanto, né, Silas? Senador Álvaro Dias, já que estão falando do futuro, do Piauí, o senhor já deve ter uma visão, mais ou menos, da realidade do Brasil. O Piauí é um estado muito pobre. Se o senhor tem uma ideia, mais da metade da população do Piauí é Bolsa Família. Isso é um indicador que revela tudo. Né? O Piauí não tem indústria, não tem emprego, não tem renda, mas tem uma seca que seguidamente massacra a população. Como é que o senhor pensa, assim, chegando na presidência da República, questionar tanta dificuldade no Estado, que é tido assim como um fim enjeitado da nação, pelo menos aqui a gente tem essa sensação? Exato. Olha, eu acho que tudo começa em Brasília. Para chegar ao interior do Piauí, onde falta água, onde a seca castiga a população pobre, para chegar ao emprego que não existe, a família que mora numa choupana pobre, porque não tem recurso para construir uma moradia digna, tudo isso começa lá em Brasília, com esse sistema de governança promíscuo, né, que nós chamamos aqui de balcão de negócios, que é essa relação desonesta entre os poderes, que se torna a matriz dos governos corruptos e incompetentes, né, uma usina de escândalos de corrupção. Esse assalto que se dá é exatamente em razão desse sistema de governança que abre portas para a corrupção com o aparelhamento do Estado. Não é o presidente da República que escolhe ministro, não é o ministro que escolhe o diretor da empresa, é uma promiscuidade. Os políticos que apoiam indicam, aí se tornam chupins da República. Esse sistema só interessa aos chupins da República. Não interessa ao cidadão pobre do interior do Piauí que liga a torneira, abre a torneira e só escuta o barulho do ar, porque a água não chega. Ora, emprego não tem, saúde não existe, a violência campeia. Que país é esse? Nós temos que reduzir sim essa desigualdade, mas começa lá, por essa transformação, pelas reformas. Não é a reforma que vai colocar a mão no bolso do pobre e do aposentado que vai resolver o problema do país. A reforma que vai resolver o problema do país é aquela que começa por cima, que começa lá no topo da montanha da estrutura da administração pública brasileira, reduzindo essa gigantesca máquina para sobrar dinheiro para investir em saúde, em educação, segurança pública e gerar emprego. Para investir num programa agrícola que estimule a produção rural, porque os governantes muito urbanos que confundem mamona com amendoim, porque não entendem nada de agricultura, não é? Nunca pisaram no chão seco do Nordeste, do interior do Nordeste, para ver como é que funciona aqui a agricultura. Ao dizer isso, eu posso afirmar que eu já pisei, porque eu presidi a CPI da Terra e vim pelo interior do Nordeste para conhecer o sistema fundiário do interior do Nordeste. Então, a agricultura é fundamental para o Brasil, a água é fundamental para o Nordeste. Pois bem, nós temos 11% da água doce do mundo no nosso país. Nós temos 12 mil rios cortando o solo brasileiro. E aqui tem o Rio São Francisco no Nordeste que querem privatizar. Quem sabe um fundo de investimento lá da China vem aqui e compra o Rio São Francisco ao comprar a CESF. Um governo onde dinheiro na mão é vendaval, o dinheiro desaparece, você não sabe para onde vai, vende a propriedade do povo brasileiro, propriedade que é do povo brasileiro. Aí há aqueles que defendem porque dizem, mas os políticos corruptos estão roubando essas empresas do setor elétrico do Brasil. Então tire os políticos corruptos de lá e se coloque técnicos qualificados para administrar com competência. Olha, esse setor energético é estratégico. Então, privatizar o Rio São Francisco, porque privatizando a CESF, a Eletronorte, você privatiza o Rio São Francisco. Numa região pobre, sedenta, né? Porque a seca provoca um impacto terrível. Não é só aquela fotografia triste que nós lá no sul olhamos na televisão e vemos do sol rachado. Não.
é a realidade vivida aqui das pessoas que sofrem vendo seus animais perecerem por falta de alimento e de água, e a própria família sem alimento sobre a mesa e tomando água suja da chuva muitas vezes, porque não há o que fazer além disso. Então é evidente que um governo tem que ter alma, tem que ter coração, tem que ter sensibilidade humana, tem que unir esse país, tem que integrar esse país, tem que acabar com essas fronteiras que nos separam e, sobretudo, as fronteiras da desigualdade. Acabar com as desigualdades sociais, mas isso começa lá, pela reforma, pela refundação da República, com uma reforma do Estado brasileiro, que nos coloque realmente nos trilhos do desenvolvimento e do progresso. Questionamento aqui dos ouvintes, senador Álvaro Dias, também a deputada Renata Abreu, respondem na volta do intervalo. Vamos aqui ao primeiro. Alô, bom dia, quem fala e de onde? Alô? Pois não, bom dia. Primeiramente, bom dia, Alice, bom dia a todos os ouvintes, é o senador Álvaro Dias. Ela é Dilson. Eu quero dizer para o senador que eu sou um simpatizante dele, desde a época que ele era do PSDB. E também agradecer pelo seu voto lá, quando derrubamos o governo Dilma Rousseff, do PT, que estava acabando com o Brasil. E perguntar para o senhor, tenho duas perguntas. Perguntar para o senhor primeiro, se na sua corrida presidencial, o senhor vai se unir ao partido da corrupção, o PT, que o PT é a raiz de todo mal no Brasil. Quem apoia ele é da mesma igual dele, seja pobre, seja rico. E a segunda pergunta que eu quero perguntar para o senhor, chegando a presidente, elegendo, qual as indústrias, porque aqui nós não teremos conversa, no Piauí, nós estamos precisando de indústria. E, inclusive, eu quero discordar do Chico Leal quando ele disse que nós não temos energia. Cadê a energia que tem no sul do estado? Então, eu quero saber, senhor, mais um sonho, vai né? trazer indústria, vai trazer fábrica? Aqui nós não precisamos de outra coisa. Para alavancar o Piauí, indústria, fábrica, para dar emprego e para gerar renda para o nosso estado. Nós não queremos só conversa não, que o PT passou 13 anos e não resolveu nada. Um abraço a todos e tenha todos um bom dia. Bom dia, Dilson. Obrigado pela participação. O senador Álvaro Dias responde na volta do intervalo. Mais um ouvinte. Alô, bom dia. Quem fala e de onde? Alô, bom dia. Pois não. É o Figueira. Visgueira, baixa um pouquinho o volume do seu rádio. Pois não, Bom dia, Alice. Bom dia, Chico. Bom dia ao senador Álvaro Dias, senador paranaense, muito atuante dentro do Congresso Nacional e também simplesmente dentro do Senado. Muito bem. Nós verificamos, senador, que é muito difícil se fazer uma pergunta para o senhor a nível nacional, estadual, municipal, que o senhor não tenha conhecimento. Temos certeza disso. Nós verificamos que os últimos dois ex-presidentes do PT, eles pregavam simplesmente uma questão da não privatização do setor elétrico. Bom, essa questão do setor elétrico no Brasil, as empresas estatais elas já estão incluídas há bastante tempo no PND, que é o Programa Nacional de Desestatização. Como aqueles dois ex-presidentes diziam que o setor elétrico não iriam privatizar, eu pergunto ao senhor, por que não deletaram ou retiraram isso do PND? Essa é uma das perguntas que eu quero fazer para o senhor. E nós estamos combatendo veementemente, a nível de Piauí e até nacional, essa questão da não privatização do setor elétrico. Então, o senhor, como governo, ou melhor, como senador, dentro do Senado Federal, junto com os seus colegas, são 81, gostaria que o senhor, por gentileza, pregue com todas as firmezas essas questões da não privatização do setor elétrico. Sei que o senhor tem condições para isso. Muito bem. Já ontem, coincidentemente, nós estivemos conversando em relação a alguns políticos a nível nacional que não estão incluídos no Lava Jato. O senhor, até o momento, até agora, espero que isso não aconteça, não está incluído na relação desses corruptos, que são maioria a nível nacional. Esperamos que o senhor seja uma esperança para o povo brasileiro, caso o senhor chegue na presidência da República. E como nós temos inúmeros problemas aqui no nosso estado, que assolam veementemente a população, gostaria que se o senhor chegasse realmente à presidência da República, virasse as costas para os estados um pouco mais ricos e tentassem colocar a nossa região Nordeste, que somos grandes
inúmeras pessoas dentro do sul do país, na região sudeste de São Paulo e Rio de Janeiro, até mesmo lá na cidade do senhor, que estamos trabalhando dia e noite para o crescimento daqueles estados. E com a ajuda de um presidente que tenha, na verdade, um compromisso com o povo brasileiro, acreditamos que nós podemos voltar e reverter, tirar da boca dos brasileiros essa questão da grande corrupção no Brasil. E que o Senhor seja realmente um dos homens que possam fazer isso pelo Nordeste e pelos nordestinos. Muito obrigado, um bom dia a todos. Bom dia, Visgueira. Muito obrigado pela sua participação. O senador responde na volta do intervalo.